Amém? Já está na tela também. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Amém. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim, amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé. Glórias e aleluia ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem sentar-se, aleluia. Glórias a Deus. Queridos irmãos, estes versículos que acabamos de ler, eles trazem um pedacinho só do testemunho da irmã Ana. A irmã Ana, ela foi a mãe do grande profeta Samuel. Ela está aqui dando o seu testemunho. Eu fico pensando que, se fosse nos nossos dias, poderia ela estar aqui mesma, à frente de nós, e para a igreja, estaria contando o que aconteceu na vida dela. Muito interessante essas palavras, porque elas falam um pouco do que acontecia com ela. Especialmente quando a gente tem aqui, neste último versículo que a gente leu, o 8, ele está na tela, inclusive, quando ela diz assim, que Deus levanta o pobre do pó, e do pó ele vai à glória, como nós podemos ver na continuação do versículo. Quem, além do Senhor, quem teria esse poder? Quem você conhece que poderia fazer isto em qualquer tempo, de qualquer modo, com todo o poder? Por mais que conheçamos pessoas boas, pessoas que estão sempre dispostas a nos ajudar, mas quem tem esse poder além do Senhor? Quem tem? Então, meu amado, eu creio que o Senhor vem falar com a igreja sobre esta possibilidade de qualquer um aqui sair de uma situação muito ruim. Eu não sei qual é o teu pó. Não sei se você está num pozinho só, ou se você já está em algo assim que pode até parecer mais uma lama mesmo. Mas eu sei que o Senhor pode te tirar deste lugar e pode te levar para a glória, como fez com Ana. E esta é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Amém, queridos?
ela cita aqui que até uma mulher estéril, esse era o caso dela. Ela desejava intensamente, por tanto tempo, ser mãe e não podia. Mas depois, ela teve muitos filhos. E o primeiro filho foi o profeta Samuel, o último dos juízes de Israel, aquele que ungiu 2 reis, os 2 primeiros reis de Israel, foi ele quem ungiu. Mas acima de tudo, foi o profeta usado por Deus para trazer um tempo de avivamento sem igual na história de Israel. O povo que vivia afastado do Senhor, o povo que estava longe da fé verdadeira, agora, pelas palavras do profeta, pela unção de Deus sobre a vida daquele homem, Israel se levanta e retorna para os caminhos do Senhor. Deus tem feito muitas coisas em nosso tempo, tem usado pessoas, e tem acompanhado a situação de cada um. Nada passa batido aos olhos do Senhor. E se é o teu caso, se você se identificar com o mesmo que Ana passou em seu tempo, esta palavra tem o poder de Deus sobre a tua vida também. Aleluia. Eu quero te mostrar aqui, meus amados, como era a casa dela, como ela vivia. Você vai reparar que era uma vida triste. Vamos para um pouquinho dessa história, agora em 1 Samuel capítulo 1. Então você volta um pouquinho, a partir do versículo 1, seremos rápidos, mas precisamos entender como ela chegou àquele testemunho glorioso. E a palavra diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. Versículo 2. E este tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana. A irmã Ana, né? Quem lembra da irmã Ana aí? A irmã Ana. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos, para dizer que a Bíblia é de fato um livro sem igual. A Bíblia relata todas as situações sem nada esconder. E embora ela faça o relato deste caso, onde um homem por nome de Eucana tinha 2 esposas, isso não significa que ela endossa. Ela conta aquilo que acontecia na época, e então era uma prática comum a poligamia, e o homem tinha mais de uma mulher. Eu quero aqui também dizer que todas as vezes que a Bíblia trouxe a história de homens com mais de uma mulher, trouxe junto também todas as circunstâncias e as consequências ruins que vieram disto. Os conflitos, as confusões em família, resultados desastrosos. No caso do Eucana, você vai ver já já o que acontecia. Vamos para o versículo 3. Subia, pois, este homem da cidade, aliás, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló,
E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então a gente percebe que Eucana era um homem de fé, e que era fiel em sua adoração, participando dos atos de adoração como aconteciam lá em seu tempo, ia para Siló, Jerusalém, se apresentava diante dos sacerdotes daquela época. Eli era o sumo sacerdote. No versículo 4, nós veremos: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amados, vamos pensar um pouco no que era aquela casa e nas coisas que eles enfrentavam ali. Bom, esse homem que tinha 2 esposas, certamente, não era feliz por completo, porque afinal de contas ele tinha que estar sempre equilibrando as coisas naquele lugar, Ele, como diz a palavra, amava a Ana, e eu posso entender que ele não tinha o mesmo amor pela Penina, ou até mesmo que ele nem amasse a Penina. Isso significa que a Penina também sofria, porque afinal de contas via o marido, dando muito mais atenção e muito mais carinho para outra esposa. Eu fico pensando que o Eucana não tinha liberdade de estar com os seus filhos ali e participar da vida deles como um pai por completo, porque afinal de contas, todas as vezes que ele estava brincando com aqueles filhos e filhas que ele tinha com a Penina, ele entristecia a Ana. Então dá para a gente imaginar que ali era uma desordem naquele lugar. Da Ana, então, nem precisa dizer, afinal de contas, o desejo de toda mulher, especialmente naquele tempo, era de ter filhos, porque a Bíblia trazia isto, as palavras de Moisés já traziam que filhos eram bênçãos, e que a mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher amaldiçoada, e portanto discriminada naquele tempo. Então, você vê que ninguém ali era feliz por completo. Sabe, talvez alguns aqui nesta manhã podem se identificar com algumas coisas, se não exatamente do mesmo modo e no mesmo sentido. Talvez muitos aqui também vivam estas coisas em suas casas, determinadas desordens, determinadas tristezas, coisas que você gostaria que fossem diferentes, coisas que poderiam ser alegria, mas é tristeza. E Ana, ela vivia uma vida triste. As coisas não se encaixavam. Para piorar, a gente, aliás, não para piorar, mas para dificultar o nosso entendimento, a gente vê aí no versículo 5 que havia sido o Senhor, Deus lhe tinha cerrado a madre. A gente sempre espera que Deus faça apenas coisas boas, pelo menos aos nossos olhos, aquilo que a gente entende que é bom, a gente pensa que Deus, que é bom também, tem que fazer do jeito que nós pensamos. Mas o que a gente está vendo aí é uma realidade, não só foi na vida de Ana, como é na vida de tantos de nós aqui nessa manhã.
coisas ruins para nós, coisas que muitas vezes nos fazem sofrer, aquelas que a gente fica tentando encontrar motivos e culpas e tudo mais, tantas vezes, irmãos, é Deus trabalhando no secreto. É Deus mesmo fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que é. E sofremos essas consequências. E enfrentamos estas dores tantas vezes na nossa vida. Olha o versículo 6 aí, o que acontecia. A palavra diz que a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. No versículo 7, olha o que diz, que assim o fazia ele de ano em ano, quando ela, né, a Ana, subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Irmãos, quantos aqui enfrentam situações semelhantes? Quantos se deparam com competidores que você não escolheu, não foi você quem quis assim. Mas sabe, é isso. Eu posso, dizia a Penina, né? Eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. Eu sou, você não é. E isso pode estar acontecendo contigo. Talvez não seja declarado como era nesse caso, mas até o olhar das pessoas muitas vezes trazem para nós esses mesmos sentimentos. O pastor tal é, você não é. A tua cunhada é, você não é. A tua cunhada tem, você não tem. A tua irmã sabe, você não sabe. Tal pessoa é muito melhor que você. E essas dores, irmãos, elas vão se arrastando, e a questão é como nós reagimos a isso. Porque, sinceramente, não tem aquele negócio do sanguíneo e tal. Bom, os mais sanguíneos normalmente querem chutar tudo. Resolve de suas maneiras. Quem sabe, no lugar da Ana, a gente ia chegar para a Penina e dizia assim: tá, você tem filho, mas o nosso marido ama muito mais eu do que você. Quem sabe a gente ia querer reagir, atacando também, né? Mas o que a palavra diz é que Ana simplesmente chorava, não comia, e assim foi. Esse era o pó da Ana. E eu quero mais uma vez dizer a você, meu querido irmão, que você pode ter o seu próprio pó, estar vivendo algo que precisa ser transformado. Aqui nós temos um quadro de uma vida em desordem, e isto pode estar acontecendo com você por N razões. Muitas são as causas, muitos são os fatos que podem te levar a este lugar, um lugar de pó, um lugar de desordem, um lugar que você precisa sair, de um lugar que você precisa sair. Agora, essa palavra, ela está falando com toda a igreja, mas ela é especial para quem está enfrentando uma situação assim, mas ainda não perdeu a esperança no Senhor. Aleluias! O Senhor Jesus Cristo está aqui. E Ele
Ele sabe sobre você, sabe do seu pó. Quer saber? Ele está sempre bem pertinho de você. Talvez Ele esteja fazendo coisas que você não está entendendo agora. Mas eu preciso te dizer que foi nesse tempo de angústia, nesse tempo de sofrimento, foi justamente neste tempo que Ana vai mostrar a sua mais alta devoção pelo Senhor. É nesse tempo que ela vai buscar mais intensamente a Deus. Então, ao invés de fazer como tantos fazem diante dos obstáculos da vida, ou seja, se afastando e deixando de honrar aquele que já tanto fez por nós, muitos fazem assim, mas foi nesta hora que você vai ver no versículo 8, vamos lá, 9, vamos ver no versículo 9 o que Ana fez. Diz assim a palavra do Senhor: então Ana se levantou. Ana o que? Se levantou. O marido tentava levantar a Ana. Ele dizia: eu te amo mais, eu te dou mais amor do que 10 filhos. Se você tivesse 10 filhos, eles não te amariam como eu te amo. Mas isso não conseguia levantar a Ana. Então ela mesma se levanta. É o que muitas vezes, meus amados, a gente vai ter que fazer também. Ah, mas está difícil, só eu sei. Sim, eu sei que tem coisas assim, eu sei que é difícil. Não era para ela? Ela se levanta. E diz a palavra que depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluia! Nós já louvamos aqui no início do culto, que não importam as circunstâncias. A irmã Jordana já deu o seu testemunho, de que quando perdeu o seu primeiro filho, no momento de maior tristeza de sua vida, ela e o Marcelo encontraram forças para adorar ao Senhor. As palavras dela foi assim: parece que eu nunca entreguei tanto como naquela ocasião. Então pode ser que o glória a Deus que está saindo da tua garganta agora, irmãos, seja um glória a Deus misturado com choro, misturado com lágrimas da tua alma. Mas aí está o segredo da fé. Quando na amargura de alma a gente se aproxima mais do nosso Deus, quando na amargura da alma a gente busca mais intensamente a presença do Senhor Jesus em nossa vida, a resposta virá, porque só Ele tem esse poder. Para onde mais você iria? Me diga, quem te ama tanto? Quem poderia, no lugar de Jesus, fazer algo tão grande por você? Quero te encher de esperança, porque qualquer que seja o seu problema nesta manhã, qualquer que seja a amargura da tua alma, qualquer que seja o teu pó, se você resolver se entregar inteiramente ao Senhor e com mais intensidade crer que Ele tem o poder para transformar a tua história, você receberá isto na tua vida, em nome do Senhor Jesus, pelo poder de sua palavra. Aqui não é poder de ministério, nem de pastor, aqui é poder da palavra do Senhor sobre a tua vida. Deixa eu te dizer, tudo acontece pela fé. Sem fé, não somente é impossível agradar a Deus, como também se torna impossível alcançar milagres em seu poder. Aleluia. Então Ana se apresenta. Ana se apresenta. Ela podia ter dito: vou ficar em casa.
Eucana, você me perdoe, mas vai você, vai a Penina, vai com a outra, vai, porque todas as vezes, nesse dia especialmente, ela me atormenta, ela me fere, ela me machuca. E ela podia dizer, então, se é para ficar machucada lá e tal, é melhor eu não ir. Porque tem gente que pensa assim, se é para ir com esse coração ferido que eu estou aqui, melhor é que eu não vá para o culto, porque, imagino nada, irmãos. Quero imaginar nada, eu só quero dizer a você pela palavra que Ana, mesmo assim, se apresentava ao Senhor. O versículo 11 diz que ela votou um voto. Isso era coisa da fé daquela mulher. E ela disse assim, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a sua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Aqui não é uma doutrina, mas descreve o modo como ela sentiu, o modo como ela agiu, e o modo como ela entregou a sua confiança nas mãos do Senhor. E diz a palavra, no versículo 12, que sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli, o sumo sacerdote, a teve por embriagada. Imagine, ele ali observando o modo como a Ana estava se comportando diante do altar do Senhor. Suas expressões eram tão fortes ao ponto dele achar que ela havia bebido. Isso acontece com a gente também. Quantas vezes somos confundidos por estarmos entregando algo ao Senhor e tanta gente julgando e dizendo, está ficando doido, está maluco, como é que pode? Quero te dizer, irmão em Cristo, que para você e para mim, o que mais importa não é agradar aos homens, mas agradar ao Senhor. Aleluias. E eu quero pedir perdão a qualquer um que esteja aqui, se de alguma forma, eu também não soube interpretar os sentimentos, como foi o caso aqui do Eli. Eli vai logo dizendo, você precisa parar de beber, mulher. O que é isso? Acompanha comigo na palavra. Mesmo capítulo, capítulo 1, versículo 14 agora, diz assim, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Aleluia. Então, a gente vê uma mulher se aproximando mais do Senhor nas horas mais difíceis da tua vida. E nas horas mais difíceis da nossa. O que temos feito? O que temos buscado? Como temos reagido? Sim, o que você tem feito nas horas mais difíceis? Muitos são os que reclamam, muitos são os que desistem, mas também existe aquele que busca mais intensamente a presença de Deus, aleluia. Irmãos, você acha que isso tudo já não era um plano de Deus para a vida da Ana? Você pode me dizer com certeza de que tudo que está acontecendo, que tudo isso que está acontecendo na tua vida, não tenha por trás um grande plano de Deus para você? Está na hora de tomar de volta a tua fé. Está na hora de se fortalecer na presença do Senhor.
Está na hora de aparecer diante dele e se rasgar, se entregar inteiramente ao único que pode mudar a tua história. Aleluia. Então é isso. Não dê ouvido para as peninas. Não dê ouvido para um sacerdote que não te entende. Mas saiba que Jesus Cristo te entende. Que Ele Ele foi, é e será eternamente o mesmo. Aleluia. E Ele tem cuidado de nós, Ele é o nosso pastor. Ninguém te ouve, o Senhor Jesus Cristo te ouve. Ninguém te entende, mas o Senhor Jesus Cristo te entende. Agora você vai ver, nesses 2 próximos versículos, como o Eli respondeu. A palavra diz que ele disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Eu quero dizer que Eli era um péssimo sacerdote. Era um homem reprovado por Deus. Em outras palavras, ele estava num lugar que Deus já não queria mais vê-lo ali. E olha que coisa louca, o Samuel estava nascendo para tomar o lugar dele. Mas é esse aí, o Eli mesmo. Ele entregou algumas palavras para Ana. Sabe, amados, eu quero te dizer que a bênção de Deus na tua vida não é sobre o que te falaram ou quem falou, mas é sobre como você recebe. Aleluia. Você quer ver isso? Versículo 18. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ela não comia, agora ela comeu. Ela recebeu uma palavra, então agora ela não ia mais ficar com greve de fome. Ela recebeu uma palavra, e agora ela havia comido, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia. É difícil, né, irmãos? Mas o teu semblante diz muito sobre a tua fé. Faz um exercício aí agora. Dá uma ajeitada no teu semblante. Fala assim. Mostra aí, Jordano, para o Marcelo, um semblante diferente. Vai, Flavião. Vai, Diguinho. Isso aí, vamos dar uma ajeitada no semblante. Vai, irmã Selma Beloto, vai, vamos ajeitar o semblante. Aí, glória a Deus. Johnny, como é que está o seu semblante? Faz assim. Eita. Brincadeira, irmãos, é só mesmo para fixar bem essa fé que ela teve na presença do Senhor. Aleluia. E se você tiver com essa fé também, pode esperar, viu? Coisas grandes vão acontecer. Aleluia. Agora você já pode dar uma ajeitada não só no semblante, como também no teu modo de ser e de agir. Volte a orar como você orava antes, volte a buscar a palavra como você buscava antes e volte a ter a vontade de vir ao culto como você tinha antes. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, amados? Porque foi no tempo do pó. Foi no tempo do pó que nós vemos como Deus tem um tempo e um modo perfeito para agir em nossa vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Então fica de pé. Deixa eu repetir para você. Deus, só Deus, às vezes naquelas horas mais improváveis, naquele tempo tão difícil, quando as coisas estão completamente encruadas, que você diz: ai, Senhor, me ajuda a botar ordem na minha vida, me ajuda a organizar essa minha casa, porque não está dando certo.
Senhor, é um para cá, outro para lá, uma fazendo uma coisa do outro, um brigando daqui, outro brigando dali. Coisas assim. Coisas que você não compreende os sentimentos, coisas que você pensa que por ter uma história parecida com esta, parecida, porque você viveu tempos de desordem na tua vida, onde as coisas estavam desconfiguradas. Talvez porque você, olhando para a tua própria história, os lugares por onde você passou e as pessoas que fazem parte da tua vida, talvez você, dando uma geral nisso tudo, você diz, no meio dessa desordem, o Senhor não vai poder agir. Mas nesta manhã a palavra do Senhor vem dizendo que foi aí que Ele fez grandes coisas na vida daquela mulher, aleluias. Então Ele pode fazer na sua também. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que a história da tua casa, da tua família, não deixe que as humilhações que você viveu, não deixe que isto tome o teu coração e faça você pensar que Deus não vai agir, porque foi justamente no meio desse pó que Deus mostrou o seu poder, aleluias. Deus há de mostrar o seu poder. Deus há de transformar esse pó em glória na vida de tanta gente que crê nesta palavra, aleluia, aleluia. Porque para Deus, as desordens da tua casa não impedem os seus planos, aleluia. O que é impossível para os homens, não é impossível para Deus. Deixa a transformação da tua vida nas mãos do Senhor. Confie nele, Ele tudo fará e você dará testemunhos do seu poder. É uma manhã gloriosa, eu sinto o Espírito Santo fluindo em nosso meio, eu sinto Ele alcançando aquele coração que estava abatido, eu sinto que Ele está renovando a esperança de quem já não acreditava em mais nada, aqueles que estavam se reprovando diante dEle, aqueles que estavam entendendo que Deus havia se afastado, porque eram muitas disfuncionalidades, eram muitas coisas fora de ordem. Mas não, a sua palavra vem para dizer que é aí que Ele vai agir, amém? E se você crê nisso, coloca as mãos no teu coração agora, num ato de fé. Num ato de fé, receba essa palavra. Ore comigo, por tua causa. Tem uma penina lá, ore por ela também, porque, irmãos, muitas vezes ela está te ofendendo, mas ela também está sendo ofendida pela vida. Se na tua casa tem filhos que precisam da atenção maior de um pai, sim, coloque no teu coração que esta palavra é para você e que tudo isso pode mudar. Se você tem um desejo ardente, algo que é tão importante para você e já se passaram tanto tempo, você já está sendo humilhado por isso. Você já sente a humilhação batendo na tua porta, porque tantos conseguiram êxito no trabalho, mas você não consegue. Tantos já compraram uma casa, mas você ainda não comprou. Tantos estão passeando por aí, visitando as praias e os lugares lindos, e você não consegue nem sequer sair da cidade onde você mora. Se você sente esse desejo, mas mantém firme dentro do teu coração a esperança de que Deus pode mudar esta história, saiba que esta palavra, ela vem com o poder de Deus sobre a tua vida, amém? Então põe a mão no teu coração agora e ore comigo. Senhor Deus e Pai amado nosso, nós recebemos a tua palavra. Nós entendemos, Deus querido, que no testemunho da Ana, ela sai do pó e vai para um trono de glória, e do pó à glória, Senhor. Tantos aqui também irão, porque creem no mesmo Senhor, o Senhor, que é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o mesmo sempre, e aqui está, Senhor, falando em nosso coração. Todos aqueles que receberam esta palavra, todos aqueles que sabem que dependem totalmente do poder de Deus e que suas histórias precisam de uma organização, precisa de um novo tempo, precisa mesmo ter um novo rumo, e as coisas importantes para você, as coisas mais importantes para você, é só Deus quem pode conceder.
E você encontra forças nesta manhã para orar, crendo que é isto que você precisa, que é disto que você precisa. Então, em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra, receba o poder de Deus, o agir do Espírito Santo em tua vida. Esse é o desejo do meu coração, e assim eu entrego ao nosso Pai, ao nosso Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos, em... Amém. Então quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra e glorifique ao Senhor. Glórias, aleluia, obrigado Senhor, aleluia.